Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa Vozes do Universo, edição número 284, que começa agora. Aconteceu comigo. Olá, amigo Fábio, amigos do PVU, um bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu gostaria de relatar um fato que tem acontecido comigo e que geralmente acontece quando eu elevo meu pensamento e sintonizo com Miguel Arcanjo. Eu vejo uma luz dourada, não muito perto, eu não saberia calcular ao certo a distância, mais ou menos uns 50 metros. Eu não vejo a pessoa, no caso, eu vejo um contorno de um vulto e dentro aparece uma luz, né? Uma luz muito forte, dourada. E eu me sinto profundamente atraída por essa luz, como se fosse um imã que me aproximasse. Eu não sinto medo, eu sinto uma paz, sinto que essa luz emana amor. E é estranho porque eu tenho umas sensações esquisitas. Me parece que essa luz poderosa me traz muita segurança, um acolhimento. É como se me convidasse a entrar para dentro dela, como se fosse um útero materno. Assim, só para exemplificar mais. Tamanho o aconchego que eu sinto, que emana dessa luz. Eu fiquei pensativa, Fábio, será que essa luz é a minha essência que estaria se aproximando? Ou Arcanjo Miguel? O que tu acha disso? Eu fiquei curiosa e eu não tenho certeza de quem se trata, mas me surgiu né? Poderia ser a minha essência ou o Arcanjo Miguel ou outra coisa. O que tu acha, Fábio? Obrigada, tá? Um abraço para todos vocês. Obrigada. Oi, Miriam, tudo bom? Bem-vinda aqui ao PVU. Bom, o que você conta é absolutamente incomum da gente ouvir, né, por aqui e por qualquer lugar. Porque pelo que eu estou entendendo, você está falando que você está vendo essa luz aqui, nessa dimensão, a 50 metros de você. Hã? Se isso é constante, né? Se isso é constante, você está vendo isso diariamente ou semanalmente, o mais importante você já falou, é a sensação de acolhimento, tá?
Porque aí, o que você está me dizendo? Qual que é a informação que você está me passando? Que a vibração desta energia tem tudo a ver com você. Que você se sente bem, que você se sente acolhida, que você se sente protegida. A cor dourada indica Arcanjo Miguel, sim, sem dúvida. E você fala, depois que eu oro. Então isso está acontecendo quando? De noite? Quando você está deitada? Você está pronta para dormir e você vê isso no seu quarto? Você está vendo isso de dia? Você está vendo isso só à noite? Quando é que acontece e como acontece? É necessário ter algumas informações com mais detalhes nisso, tá? Muito mais importante de saber quem é muito, da minha visão, é muito mais importante aquilo que você está sentindo, né? Para depois a gente querer descobrir do que se trata, quem é e o que está fazendo, por que está se aproximando de você. São questões relevantes. Eu nunca ouvi falar de uma aproximação aqui, nessa dimensão, dessa forma. Se você me falasse, olha, isso aconteceu fora do corpo, seria mais fácil para a gente aceitar e entender. Não que eu não esteja aceitando, mas a grande maioria das pessoas vai falar, mas, pô, por que está acontecendo isso com ela? Será que não é um espírito? Né? Espíritos podem causar coisas diferentes no ambiente. Mas eu não sinto na tua energia nada a ver com o espírito. Me parece uma coisa maior que você se identifica. Você fala da essência, da sua essência. Eu não sinto isso. Eu acho que é necessário que você, caso você tenha conhecimento da sua essência, que você pergunte mentalmente o que é que isso tem a ver comigo, o que essa energia quer que eu faça, quer que eu me aproxime ou não quer. São coisas que, se isso vem acontecendo repetidamente, você pode fazer e pesquisar isso por si mesma, né? Fica difícil eu daqui saber o que é. Eu tenho intuições. Me parece algo mais elevado, né? Eu até consigo ver o que você está vendo daqui, mas me parece algo mais elevado, mais fora das raias espirituais. É coisa mais de anjo, é coisa mais de outro reino. A questão é saber, e só você pode responder isso, qual a sua ligação com esse reino? Não é? Qual é a sua ligação com o reino do Arcanjo Miguel? Então, as histórias vão ser mais detalhadas em alguns sentidos, porque são diferentes demais. Essa história é muito diferente. Tá bom? Então espero que você retorne ao PVU, nos dê mais informações, mas eu estou tranquilo que você curte essa energia. Então, para mim, é uma coisa boa que veio para você e é sua. Isso é muito legal. Tá bom, minha amiga? Volte sempre ao PVU. E-mails na semana. Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes do PVU. Meu nome é Adriana, eu sou do Rio de Janeiro. Essa é a minha terceira participação no PVU. Eu aproveito essa oportunidade para ratificar a minha admiração e gratidão pelo trabalho do Fábio Del Santoro
e dos irmãos estelares pelo trabalho maravilhoso para o nosso despertar. Por isso, Fábio, obrigado pela sua generosidade em nos ajudar e continue, nunca desista. Pessoas como eu, ouvintes do PVU e que acompanham seu trabalho, precisamos muito de você, viu? Em breve estaremos juntos lá no curso Poder da Alma, tá bom? Bom, eu hoje venho contar para vocês uma situação que aconteceu comigo há quase 2 anos atrás, por semanas seguidas. Aconteceu uma coisa muito estranha. Bom, eu sempre dormi cedo, por volta das 10 horas da noite. Um dia eu dormi, sigo na mesma rotina, né? Eu sempre orei antes de dormir, sempre dormi do mesmo jeito e tal. Um dia eu dormi, e durante o sono, eu estava assim meio acordada, meio dormindo, sabe? Eu vi 2 rostos na porta do armário, que fica do lado da minha cama, do lado que eu durmo. Meu armário tem rádica, né? Para as pessoas que não sabem, são umas manchinhas que da própria madeira, ou alguns até imitam esse processo, que parecem várias bolinhas assim na madeira. Bom, e eu vi 2 rostos ali. Na hora, eu me assustei, fiquei com medo. Só que quando eu via aquilo, eu despertei, com o coração disparado. Mas eu lembro que eram 2 rostos apenas. Lembro de ter uns crânios grandes, um maior que o outro. E eles tinham assim a testa alongada. Me olhavam apenas, mas eu não lembro dos detalhes, mas olha, não me passou uma coisa boa, entendeu? Eu não sei se eu fiquei com medo de ter visto, mas olha, eu senti medo. E mesmo depois, quando eu tinha a lembrança, que eu procurava, aquilo me fazia mal. Às vezes, antes de dormir, eu tinha medo de ver aquilo de novo. Não me passava uma coisa boa, mas isso aconteceu só uma vez. Mas depois disso, isso também aconteceu quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, né? Eu sempre tive uma busca sempre tive curiosidade sobre essa questão de extraterrestres, de tudo que vem por trás, e daí foi uma pesquisa atrás da outra, até encontrar o Fábio, encontrar outras pesquisas, mas me identifiquei muito com o trabalho do Fábio, e enfim, comecei a me aprofundar mais. Mas, passada essa visão desses dois seres, que eu não vi mais, passou um tempo, alguns meses, talvez, poucos meses, eu comecei a ter uma reação, logo depois que eu dormi, assim, recorrente. Eu passei 2 meses acontecendo isso, eu vou explicar para vocês. Bom, eu ia dormir como fazia minhas orações, e 1 hora depois, eu acordava com o meu próprio grito. Eu gritava, mas eu não sonhava. Olha, eu não sei explicar isso para vocês. Eu não me lembro de sonhar. Eu lembro de gritar. E eu gritava, pai! Mas eu gritava um pai aos berros. E a sensação que eu tinha é que eu estava sendo afastada de alguém, ou alguém estava sendo afastado de mim. E era como se eu tivesse pedido um socorro, entendeu? Para o pai. Só que o pai não era... O pai não era Deus, nem era o meu pai, que já não está mais dentre nós, entendeu? Isso era fato, não eram eles. Eu tinha essa sensação clara, que não era o meu pai e não era Deus. Era um outro pai. Não sei explicar isso para vocês, mas era o que eu sentia. E isso aconteceu. Eu acordava com o coração assim, disparado, uma sensação de desespero, de pavor mesmo, chegava a ficar com falta de ar, assim, sabe? E, enfim, isso aconteceu. Às vezes acontecia 2 vezes por semana, às vezes, mas isso aconteceu assim durante assim, uns meses, uns 2 meses. Às vezes 1 vez por semana,
2 vezes por semana. E o negócio era tão frequente que às vezes os amigos do meu filho vinham jogar videogame de noite aqui, que ele já é um rapaz. Aí eles riam já de mim. Ai, o primeiro eles se assustavam, que isso? Aí o Alan ria, minha mãe, né? E a minha mãe já não me socorriam mais. E achavam já que era uma coisa louca minha, assim, sabe? Mas era engraçado, que era 1 hora depois de dormir. E passou. Isso passou, realmente eu não tenho mais, mas também eu não soube o que era isso. E eu queria saber de vocês, né? Você, Fábio e Vitso, ou algum irmão estelar que queira me ajudar a esclarecer esse fato, né? Sobre os 2 seres e sobre esses gritos que eu dava e que passou. Não vi mais os seres e não teve mais a situação do grito. Tá bom? Era isso. Paz, amor, e aguardo aí a opinião do Fábio e dos irmãos estelares, se for o caso. Um grande beijo. Oi, Adriana, tudo bom? Bem-vinda novamente aqui ao PVU. Muito grato pela tua explanação, pela tua questão que você trouxe agora. E vou começar respondendo para você, mas para todos, porque existem 2 partes aí na sua questão. A primeira é que esses armários, né, que às vezes aparece o nó da madeira ou detalhes da madeira, principalmente para as crianças, sempre traz informações que eu poderia chamar de falsas, podemos chamar de pareidolia, um nome feio, eu sempre falo, onde a gente olha para aquilo e o nosso cérebro, toda vez que a gente olha para alguma coisa, ele busca rapidamente uma referência, a referência mais próxima daquilo. Então as crianças, principalmente, elas se impressionam demais com esse tipo de coisa, porque parece que tem lá um bicho, um homem, um ser, alguma coisa esquisita que tem lá. Então, muitas vezes nós estamos falando, na verdade, de um fenômeno chamado pareidolia, tá? Parece uma coisa, mas não tem nada a ver com aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter no ambiente da casa, seja um móvel, seja uma parede, seja qualquer coisa pendurada, uma visão de algo que não está ali todos os dias. Então você deita, você olha no seu caso, né? Você olha para o armário, vê algo estranho e começa a passar mal com isso, porque você vê isso todos os dias à noite. Talvez não veja de dia, talvez só veja à noite. E aí, dependendo do estado da pessoa, ou ela pode ter um problema de cabeça, ou alguma doença da cabeça, porque as pessoas hoje em dia têm muito preconceito ainda, né? E a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é muito importante. E quando ele não funciona, ou ele tem alguma variação, as pessoas ainda têm muito pudor de ir num psiquiatra, de ir num psicólogo, mais psiquiatra nesse caso, para contar essa história. Isso também é um outro fator, tá? Então vamos com calma. Não estou chamando ninguém de maluco que tem problema na cabeça. Eu só estou colocando fases que podem acontecer durante esse processo de elucidação do que seja isso, tá? E a última hipótese
que um dia será a primeira, as coisas vão mudando, é a presença ou de espíritos ou de seres extradimensionais. Mas no seu caso em particular, tem uma coisa que você falou que já deixou tudo muito claro para mim. Eu não me senti bem. Eu tive medo, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo foi me dando um reverso, uma coisa ruim, e a ponto de eu ao dormir, gritava pai, pai, isso aqui. Cada pessoa, primeiro, né, você já foi dormir mal impressionado, né? Isso também acontece com adultos, sem dúvida nenhuma. Essa questão de ficar gritando pode ter sido um ataque contínuo, onde você chamava pai, ou por uma ligação que você poderia ter emocional muito forte com o seu pai, entendeu? Que ele que resolvia as coisas para você, ele que te ajudava, ou coisas assim. Ou ainda, indo mais longe, você preocupada com ele no astral, se é que ele estava vivo. Porque se ele já tivesse falecido, é uma preocupação pessoal sua. Então, percebe como são vários aspectos, são coisas para um psicólogo te ajudar. Um psicólogo mais ligado ao espiritismo, existem muitos, e talvez uma pessoa até ligada a contatados. Mas para mim fica a impressão nítida de que não foi uma coisa legal. É o que eu sempre falo aqui há 6 anos. Quando o sentimento com aquilo que você vê é legal, é positivo, você se sente bem, é uma coisa. Quando você vê uma vez, se sente mal, você vê a segunda, se sente mal, você vê a terceira, se sente mal, não é uma coisa legal. São seres negativos que vieram fazer bullying interplanetário com você. Não é engraçado isso? Pois é o que me parece, o famoso bullying interplanetário. Tá? Eu não tenho mais como me aprofundar nisso. É uma questão cheia de detalhes, mas o que eu sinto é que ela passa muito, muito, muito pelo teu aspecto emocional da época, e passa também por questões desses seres, né, que você viu, ficou impressionado. Não sei se você se desfez do armário, não sei se você olha para o armário ainda hoje, se você vê a mesma coisa, porque tem isso também, né? Depois de um tempo que passa aquela situação ruim, seja lá qual é o motivo, a gente volta a olhar para a coisa e não vê nada, assim, imagina, estava imaginando aquilo nesse armário, uma coisa muito ruim, acho que eu não estava bem. E às vezes a gente não está bem, não é? Às vezes a gente está incomodado com alguma coisa, nós não sabemos se é pessoal, se é emocional, se é físico, a gente não sabe se é em outra dimensão, porque a gente trabalha em outras dimensões, então às vezes a gente vem para cá e fica preocupado com alguma coisa que não sabe o que é, porque a gente está conectado. Então, na verdade a gente não sabe nada. O que a gente tenta aqui é pontuar um passinho depois do outro para entender as coisas que acontecem. Por isso que eu falo, né? Tem gente aí que se mete a explicar tudo de qualquer forma, achando que tem todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Nós podemos ter auxílio
da psicologia, auxílio da psiquiatria, auxílio da nossa essência, se você tiver contato com a sua essência, auxílio da sua equipe de amparadores, que sempre vai ajudar você, e auxílio pessoal, a gente com a gente. Tipo, o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo, o que é isso, e ir em frente a isso. Tá bom? Por enquanto, é o que eu tenho para te dizer. Vamos em frente. Olá, saudações a todos os amigos do PVU, ao Fábio Del Santoro, que já acompanha há algum tempo o seu trabalho. Sou um grande entusiasta das questões ufológicas, sempre me identifiquei com essa causa. Minha dúvida em relação ao assunto chamado transição planetária. Gostaria de saber, através dos nossos irmãos estelares, as características desse processo de transição e a sua influência nas pessoas, visto que algumas são mais suscetíveis a sintomas físicos, e eu posso dizer que sou um desses, porque tenho sofrido há algum tempo com tonturas, quase um ano já, e há uns 5, 6 meses tem tido um zumbido constante no meu ouvido direito, onde já fiz vários exames e nada foi encontrado. E como esses sintomas podem ser amenizados, e o período de tempo que temos que passar por essa provação, se teremos que habituar com esses sintomas no decorrer da vida, ou se há boas perspectivas para a gente no futuro, se é só um sintoma temporário. Então é isso, meu amigo. Um abraço a todos e fiquem na luz. Oi, Bruno, tudo bom? Excelente pergunta que você fez. Eu posso começar te dizendo que esse período que nós estamos passando, estamos iniciando, né? É um período muito diferente de tudo que nós já passamos na vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu posso dizer com a minha experiência de vida que nada, depois que você desperta, é a mesma coisa. Mas antes disso, antes de ir por essa trilha, vamos voltar um pouquinho, né? Você fala de reações do corpo que você está achando um pouco desconfortável, e com certeza você fez a melhor coisa que deveria, que é procurar alguns médicos para ter pelo menos um rastreio, tentar rastrear alguma coisa que está te deixando incomodado. Eu não sei se você percorreu todos os caminhos, porque esses sintomas que você tem podem ser muitas coisas físicas, né? Muito físicas. Ligado ao equilíbrio, às vezes um ar-condicionado te faz isso. Você tem uma reação que altera alguma coisa lá no seu cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, não é? Mas veja, eu não sou médico. Isso são os médicos que precisam dizer por que sente desequilíbrio. Às vezes é falta de vitamina, às vezes é uma doença que está escondida e o corpo quer te alertar.
Então, tem uma série de coisas aí que você precisa percorrer, seguindo a sua intuição sempre, para saber o que está acontecendo, né? Antes de irmos para o despertar, né? Para transição planetária. Passada essa fase de procura física, eu sempre alerto todos vocês, procurem sempre exaustivamente esgotar as possibilidades físicas, tá? Para depois passar para outra coisa. Por que eu digo isso? Isso aqui é matéria, gente, é corpo físico, né? É uma reação atômica condizente com essa dimensão, que é uma dimensão robusta, densa. E as nossas doenças são causadas inicialmente fora do nosso corpo físico e depois migram para o corpo físico. Por quê? Porque existe uma porta aberta. E aí sim, você já pode partir para um outro campo de observação, né? Qual é a porta aberta que existe no seu campo magnético? Que está permitindo entrar doença, que está permitindo entrar ataque espiritual, que está permitindo entrar uma série de coisas que você não sabe nem de onde vem. Então, perceba que dessa porta, que é o seu portal pessoal, você tem que cuidar, tá? Nós, brasileiros, temos, latinos em geral, temos sempre a cultura de que vem tudo de fora, né? Tudo de bem vem de fora e tudo de mal também. E não é nada disso. Fora de nós existe muita coisa para a gente trazer para o nosso mundo pessoal, para o nosso universo pessoal, e muita coisa a gente deixa fora. A questão é sempre a mesma: vibração. Então você está com a vibração baixa, você está atravessando um período difícil na sua vida, temos que achar um responsável por isso, né? Responsável pode ser a transição planetária, por que não? De repente o culpado é o seu vizinho, que te enche muito o saco, né? A sua mulher, sei lá, seus filhos, seu cachorro, não sei, você mesmo, né? Observem que sempre existem aspectos que estão muito ligados a nós, a nossa maneira de agir com as coisas, nossa maneira de interpretar as coisas, nossa maneira de enfrentar os problemas. Nem sempre é a maneira correta, tá? Conexão Urano 6, a nova consciência aborda muitos desses pontos que você fala. Porque a nova consciência está se instalando no planeta. Para algumas pessoas rapidamente, para outras pessoas lentamente e para outras pessoas doloridamente. Pessoas sensíveis demais, com problemas emocionais demais, vão ter problemas nessa passagem, nesse trabalho de unificação global, vamos dizer assim. Eu não sei se é o seu caso, tá? Eu estou pegando o seu caso para a gente abrir aqui um leque de possibilidades para que as pessoas troquem informação entre si, para que a gente chegue em alguma coisa. Então, essas pessoas mais sensíveis podem estar sofrendo inicialmente pelo seu despertar. Outro dia, em algum programa aqui, eu já falei da energia da Kundalini. E Kundalini, gente, eles chamam a serpente, que
que está na nossa, né? É como se uma energia tivesse enroladinha na base da nossa coluna e por algum motivo, como o despertar do planeta, esses novos tempos, faz com que a gente também desperte. E o que é despertar? É abrir os olhos para a realidade não virtual, realidade real, por mais óbvio que possa parecer essa palavra, essa combinação de palavras. Não adianta ficar pensando de uma forma negativa a respeito disso. Sintomas físicos sempre serão um sinal, sempre será um sinal de que algo não está legal, né? Alguma coisa aí não está indo bem. O equilíbrio não está legal. Então, quando você tem um problema de equilíbrio, vamos analisar, né? A sua vida deve estar desequilibrada em algum ponto, no mínimo, né? Então pensem o seguinte, que você me perguntou, não, isso é para sempre? Não, não é para sempre. Isso depende de você. Porque outro dia também eu falei, existem pessoas dormindo, existem pessoas querendo despertar, existem pessoas despertando e existem pessoas que acham que já despertaram. Então são processos que levam algum tempo, depende também do seu entendimento, da sua vontade de aprender algumas coisas novas. Por que eu faço esse trabalho? Porque esses seres uranianos e outros estão querendo o quê? Nos poupar algumas fases desse despertar. Com o quê? Com conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais a gente vai pensar sobre esse assunto e mais a gente vai entender sobre isso. Não é? Por isso que eu trabalho full time nesse trabalho, porque eles têm pressa, nós ainda estamos aí achando um monte de coisa. Eu vejo as pessoas que estão se livrando das religiões com muita raiva, que foram enganadas durante muito tempo, estão misturando muita coisa e estão questionando tudo que elas veem, elas questionam de forma destrutiva, não questionam de forma, peraí, isso pode ser bom para mim, porque elas já estão vindo com o trauma da enganação e da manipulação das religiões. Então, no despertar, você precisa, primeiro, cuidar da sua alimentação, cuidar de você como um ser, que você vai deixar de ser um ser terreno para ser um ser universal. E os meus livros explicam isso claramente, como isso está acontecendo e como isso vai acontecer. Então, vai ser assim, se você não estudar nada, se você ficar só de eu vi isso aqui, eu vi isso ali, mas o cara falou, o outro cara falou, não vai adiantar. Sabe, estuda, pega bons livros. Você não quer ler os meus livros? Não leia. Pegue livro de qualquer pessoa que tratou esse assunto com dignidade e com profissionalismo, com certezas, e estude. Mas é necessário ter uma base, um conhecimento sobre esse assunto. Aqui na internet a gente toca nesses assuntos, mas são assuntos profundos demais para a gente dar a receita, né? Da bula, né? Tá aqui a bula. Não é assim. Não é, infelizmente não é. E quem fala que está enganando vocês. O que eu faço é trazer o material, as ferramentas, para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Algumas pessoas
no passado começaram, fizeram 1, 2 livrinhos, pararam, foram fazer outra coisa. E aí é o que eles dizem para mim. Nós gostamos de trabalhar com você porque você vai fazendo, você vai produzindo. E isso dá sustentação ao nosso trabalho, ao trabalho que nós fazemos juntos com você. Tá bom, meu amigo? Espero ter te ajudado, mas é um assunto muito profundo. Talvez veja as aulas uranianas, você pode ter, da escola uraniana, você pode ter algum conhecimento, leia algum dos livros. Se caso você puder, faça o curso Poder da Alma, que é um curso que eu acho básico para quem está em transição. Vai entender muita coisa, vale a pena, tá bom? Volte sempre ao PVU. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio, galera do PVU. É um prazer imenso estar aqui participando desse programa que eu gosto tanto, no Perco 1. E estou aqui para falar um pouco de mim. Eu me chamo Murilo, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. E desde pequeno eu sempre gostei do universo, sempre gostei de planetas. Minha tia também me incentivava muito, ela também acredita em extraterrestres. E ela sempre me falou isso. Sempre o pouco que ela sabia, né, sobre extraterrestres, ela sempre me falou. E eu sempre acreditei também. Mas desde pequeno eu nunca soube explicar o porquê, mas eu nunca acreditei na ideia que só o planeta Terra existisse vida. Eu sempre acreditei ao contrário, né, que existia mais formas de vida no universo. Eu desde pequeno fui, não sei se é bem a maneira certa de falar, fui sensitivo. Eu sempre senti energias, não só de pessoas, como por exemplo sentir se ela estava com boas ou más intenções, ou triste ou feliz, mas eu também sinto energias nos locais, como se estivesse passando, ou como se tivesse alguém ali presente. Eu sinto isso. E alguns meses atrás eu estava aqui em casa, no segundo andar sozinho, e eu escutei uma voz feminina me chamando pelo meu nome. Uma voz muito calma, muito doce, muito amorosa. Eu pensei que fosse alguém, ou minha mãe, minha namorada que estava aqui. Eu falei com elas e ninguém tinha me chamado. Eu achei meio estranho, mas não tive medo, guardei aquilo para mim. Na próxima semana também eu vi a mesma voz me chamar. Também não era ninguém. E às vezes aqui, não só eu como minha tia e minha mãe também sentem um perfume como se fosse de rosa ou de flores, muito bom, passando pela casa. Uma sensação muito boa de tranquilidade. Na sexta-feira passada, eu estava trabalhando aqui em casa de noite, eram umas 10 horas da noite, e minha tia e minha mãe me chamaram para ver uma nuvem estranha no céu. Eu fui ver do terraço aqui de casa, e era uma nuvem que estava muito baixa e luminosa, um tom meio esverdeado. E nós ficamos olhando, espantados, não sabia o que era, muito estranho, não tinha nenhum holofote por perto, nem nada. E ficamos ali vendo, enquanto a nuvem se deslocava lentamente. A partir de um certo ponto, minha mãe avistou um rastro, como se tivesse algo decolado. Um rastro em direção mais para cima, né? E ficamos ali vendo o que ia dar. Eu peguei o celular para tirar algumas fotos, tirei algumas fotos das nuvens, mas acabou não pegando a luminosidade, só pegou as nuvens. E em seguida, um tempo depois, o céu, que estava encoberto de nuvens, ficou sem nuvens assim em cima da nossa cabeça, né? E apareceu um ponto pequeno muito luminoso, mas muito luminoso, de forma que nós logo vimos que não era uma estrela, porque ele era branco, muito forte, acendia e apagava, acendia e apagava. Eu tirei foto, mas aumentando o zoom do celular não consegui, e eu joguei as fotos para um programa, Photoshop, e aumentei a foto. Para minha surpresa, eu acabei vendo a imagem de uma nave
que eu até mandei para você analisar a foto das nuvens e da nave. E eu fiquei espantado. Na hora, eu fiquei espantado porque eu sabia que não era uma estrela qualquer, não era uma mera estrela. E eu senti uma energia estranha, não me senti inconfortável, pelo contrário, eu me senti espantado e com receio daquela energia. E de relance, eu olhei e vi alguém atrás da gente, assim, mas atrás da minha mãe, olhando também para o céu, como se estivesse observando com a gente. E pela minha intuição, eu não gostei daquela energia, não me senti confiável. Eu gostaria que você pudesse analisar se dá para saber se essa nave era de energia boas ou ruins. E é isso. Parabéns pelo seu trabalho, continue sempre. E é isso, vamos em frente. Obrigadão pela oportunidade. Oi Murilo, tudo bom? Bacana você estar aqui no PVU, bem-vindo. Eu fiquei ouvindo, né, atentamente a sua explanação, vi as fotos também. E a primeira observação é interessante, né, você morar com pessoas que todas elas são meio ligadas nesse assunto, né? Então isso ajuda, porque você tem com quem trocar ideias, pessoas que te conhecem há muito tempo, pessoas que entendem a sua sensibilidade, assim espero, que às vezes as famílias não entendem. E aí as coisas acontecem. Na minha opinião, a análise de quando as coisas acontecem, elas devem ser muito detalhadas. E às vezes as pessoas que são contatadas ou são sensitivas, elas esquecem de contar os detalhes. Às vezes alguma coisa insignificante, mas que aconteceu num dia anterior, por exemplo. Um sonho, uma percepção, alguma coisa. A impressão do que você contou é que tudo vinha muito bem, vocês estavam curtindo essa energia pela casa, coisas muito boas, não é? E espíritos positivos deixam muito rastro de perfumes, né? Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu senti a aproximação de um ser que me trouxesse um alento, né? Um perfume. Você sente aí o perfume e você se sente bem nessas situações. Assim como do lado ao contrário disso, várias vezes eu senti cheiro de amônia em ambientes mais abertos, onde eu fiquei com o pé atrás, porque cheiro de amônia remete para mim aos Greys, né? Então, ou seres que estão aqui na terceira dimensão. Mas não consegui localizar naquele momento. Mas já aconteceu 2 vezes por aí. E aí eu caio nisso que você falou. Você falou, pô, olhei, assim, vi que tinha umas nuvens estranhas, uma luminosidade estranha, que realmente as fotos ficaram comprometidas. Na foto da nave que você fez o círculo, ela parece estar bem longe, mas eu sei que não está. Ela devia ser bem grande para você conseguir fotografar ela dessa forma. E interessante o que você falou, eu não senti uma coisa legal, e atrás de nós também não senti uma coisa legal. Quer dizer, são muitas percepções não positivas, né? Porque a gente sente quando não é legal. Só que ao mesmo tempo, a pessoa que é sensitiva e contatada,
ela fica... Quando ela percebe que vai acontecer algum fenômeno, tipo nave, assim, ela fica diferente, ela fica uma mistura de euforia, né? Uma euforia fora de hora, como se ela não pudesse perder aquele momento. E é isso que acontece. Só que essa euforia, quando você vê o objeto e você não se sente bem, sente medo ou algo do tipo, é um sinal realmente a se considerar. Porque nós temos essa sensibilidade. Ninguém melhor do que você para me dizer se essa era uma nave não legal, com uma energia não legal, né? E muito mais importante do que isso é saber por que essa nave com uma energia não legal, não positiva, está aparecendo aí para vocês. Então é importante vocês saberem o quanto de fatos estão acontecendo ao redor dessa informação, dessa aparição dessa nave, dessa sensação que você teve, e fazer um equilíbrio. Peraí, não, tá tudo perfeito, só foi aquele dia. Ou, não, tem umas coisas estranhas acontecendo aqui. Porque aí vocês precisam, quem tiver mais capacidade, talvez seja você, de fechar os olhos e começar a enxergar o que é que está acontecendo com os olhos fechados, que isso a gente faz com os olhos fechados, e vai aparecer na sua tela mental toda uma visão do seu campo magnético, ou uma sensibilidade, ou um aviso, ou algo vai acontecer, uma imagem, mas isso a gente faz com a gente mesmo. Então é isso, não, é bacana você ter enviado, porque não é um fato também comum, e eu acho que você explicou bem, sabe, a sua sensibilidade, com certeza você é contatado. A questão é saber se essa é a sua turma. Eu acho que não. Você me perguntou, se você me perguntar o que eu sinto, não sinto que seja. Tá? Não me bateu assim uma coisa tão bacana. Não sei, quando vocês falam sobre as coisas, tudo isso vem carregado de muita energia, né? E a gente percebe, chega a ponto de sentir o que vocês sentiram, por incrível que pareça. E eu tenho que me controlar para não sentir demais às vezes. Então, eu entendi o que você está dizendo no áudio, mas acho que não é motivo de preocupação não. Se voltar a acontecer, a questão é saber por que está acontecendo. É muito mais importante saber quem é, que povo que é. Mas fica ligado para saber se isso se repete. Tá bom? Ou se foi uma coisa ocasional, uma coisa... Porque tem alguma coisa unindo, se repetir, tem alguma coisa unindo vocês a esse grupo aí. Tá bom? Obrigado, Murilo. Volto sempre ao PV. Olá, Fábio. Muito boa noite, boa tarde ainda, né? 5h30 nesse exato momento. Há um tempo atrás eu comecei a tentar te procurar, na verdade passei um e-mail, mas creio que pela ordem que você usa, não conseguiu ainda apresentar e ler. Isso é uma pergunta simples, na verdade era coisa de conhecimento. E como eu falei no e-mail, eu sou uma pessoa que eu venho estudando há muito tempo. Eu tenho muito interesse em questão de OVNIs, que eu comecei a estudar justamente com essas coisas, né? E assim, com o passar do tempo, de muito tempo para cá, eu passei a não aceitar as coisas, a forma que o mundo era vivido, que era apresentado, por que a gente tinha que correr tanto atrás de uma coisa para conseguir uma moeda, para a gente conseguir se sustentar, comprar essas coisas e viver.
entendeu? E ficava me questionando isso o tempo inteiro. E assim, eu sempre fui uma pessoa interessada, como você disse no livro aí, no livro dos Uranianos, que a maioria de seres de outro planeta, eu não sei se de Urano talvez, não sei, que tem gosto assim por questões aeronáuticas, aéreas, tem uma chance muito alta de ser seres de outra dimensão, né? E eu, quando novo, sempre fui apaixonado por ciência da aeronáutica, né? Estudei muito tempo, porém por questões de saúde, um acidente que aconteceu comigo, acabei não podendo ir atrás desse sonho, né? Continuei minha vida. E assim, eu tenho muito interesse em saber quem eu sou e de onde venho, né? Para buscar me aprimorar mais. Eu tenho feito muito isso, eu estou conhecendo muito o seu trabalho, já tem muito tempo estudando. Eu comecei a ver seus programas do Vozes do Universo tem pouco tempo. E queria relatar também uma coisa que me aconteceu hoje, né? Que assim, eu deitei para dormir, na verdade hoje pela manhã, e já acordei com uma coisa diferente, né? Que não era como se fosse um sonho, era como se fosse real. Eu lembro nitidamente disso estar acontecendo, apesar de não poder ter a clareza de explicar o que foi de fato, se foi um sonho ou se eu estava acordado. Que eu, assim, me vi acordando, sufocado, sem respiração, né, e como se estivesse partindo dessa vida, né, e desesperadamente, por estar sentindo essa sensação, comecei a pedir para Deus que não fosse o momento agora, né, e acordei, enfim, em seguida. Não sei o que aconteceu. E passei o dia inteiro com isso na cabeça, né. Enfim, agora pela tarde eu deitei novamente para deitar e assim, deitei, dormi e acordei com a lembrança totalmente lúcida, como se tivesse acontecido realmente de fato. Acordei com o batimento do corpo acelerado e eu senti isso também como se fosse um sonho ou lúcido, não sei. Batimento acelerado, como se uma dor na cabeça, como se fosse dor de cabeça, mas não era dor para incomodar, entendeu? O corpo se tremendo todo. E vi nitidamente recebendo uma mensagem sendo mostrado para mim em um livro, uma frase que continha a palavra inicialmente que eu li 2047, porém eu lutei de novo para ler aquilo e nitidamente li 2049, né? E acordei. Enfim, eu liguei esse ao fato de eu estar muito me questionando quando que poderia ser essa nova dimensão, quando a gente poderia entrar na nova dimensão, entendeu? E me veio isso, esse sonho, que eu fiquei assim perplexo e resolvi passar essa mensagem para ti, né? Não sei se tem ligação com as coisas que eu venho estudando, porque eu sei que tem um livro 2049 que você escreveu, porém também sei que eu não ligava o livro a uma realidade nova. Eu de fato não li o livro ainda, porém na minha cabeça eu tinha que o livro seria apresentar uma realidade que foi mostrada a ti em 2049. Só isso que eu tinha na cabeça. E eu queria saber o que é que você acha disso, né? Oi, Renato, obrigado por voltar ao PVU. Eu respondi a sua primeira parte da sua questão no PVU 282. Você procura lá no programa, dá uma olhadinha, está lá respondido. E você contou fatos novos, né? Fatos interessantes. Essa coisa do 2047, 2049 é muito interessante, muito interessante. Porque assim, quando a gente começa a se interessar muito por um assunto, com uma certa alegria, é porque aí vem coisa, né? Não é uma coincidência. Nada é uma coincidência. Então você começa a vivenciar coisas
voltadas para essa finalidade, né, da ufologia e assuntos que englobam, porque a ufologia não é só a ufologia, existem outros aspectos envolvendo a ufologia. E a parte dos contatados me interessa muito, porque eu acho que ninguém mais do que os contatados para dizer o que está passando, o que aconteceu realmente. Eu dou muito valor para as pessoas que conseguem contato de alguma forma, tá? Sem fantasia, sem nada, mas pelo fato em si, pelas coisas que acontecem, pelas coisas que não são o principal fato, mas que acontecem à margem do principal fato, que acabam levando para o principal fato. Então, por isso que eu falo, nada é uma coincidência, tudo é um processo, e é por isso que nós estamos conversando aqui. Não é coincidência que você tenha percebido, acordado com a ideia do 2049 na cabeça, que é um dos meus livros, né, que fala do futuro. Outra coisa interessante que você falou é sobre essa ideia, né, de que não vim aqui para ficar pagando conta, né, só minha vida é essa, agora nasci e tal, pá, brinquei lá um pouquinho, aí você cresce, vira um jovem, aí estuda, depois vira um adulto, e aí vem um monte de conta para pagar. Então, a gente já percebe que tem alguma coisa errada nisso. Isso me lembrou o Kilux falando assim, eu não entendo, se o planeta é de vocês têm que pagar por um pedaço de terra, por luz, por água. Isso devia ser básico para qualquer pessoa do mundo humano. Os uranianos, um pouco mais sutis, falam a mesma coisa. Falam que os seres têm direito a essas coisas básicas, né? Que em Urano, de dimensões mais elevadas, isso tudo está dentro do, vamos dizer assim, da estrutura de desenvolvimento de cada ser. Então, a impressão que me dá é que você está recebendo um inputs, né, a toda hora, está estudando, está começando a tua cabeça, o teu subconsciente está começando a entender algumas coisas, a relacionar com outras coisas, e aí as coisas começam a acontecer, né? E logo logo você vai chegar ao poder da alma, você vai começar a entender que a existência, para que a gente aqui na Terra, ainda nesse padrão de ego, entenda a existência do universo como um todo e suas leis, é necessário o apoio da essência, da alma, para que isso aconteça. Porque o ego ele não vai aceitar isso com naturalidade, ele não aceita com naturalidade. Ele prefere ficar 1000 anos preso a uma religião ou algo que pareça seguro do que, opa, como assim, universo, essência, alma, isso é religião? Não, não tem nada de religião. Pelo contrário. Então, meu amigo, vá com calma, tem muita coisa acontecendo com você, vá observando, já deu a perceber que você gosta do assunto, é um pouco organizado, você pode se organizar, anota tudo o que acontece, porque vai acontecer muita coisa ainda com você, se você continuar com essa aplicação nos estudos, tá? Os seres extradimensionais positivos, eles se aproximam muito de quem está de coração nessas causas, né? E estar de coração significa estar
atento, está grudado, está transformando-se junto com os ensinamentos que eles passam para a gente. Então eles ficam próximos, dando ideias, amparando, são amparadores também. São amparadores de muita gente. E trabalham, claro, junto com essas equipes espirituais mais acostumadas ao fator terrestre. Então são muitas coisas que eu acho que você já está estudando, isso é muito legal. A gente percebe que quando a pessoa estuda algum dos livros, ela já se comunica com uma outra forma, um outro ritmo. Isso ajuda muito para que a gente se entenda aqui. E para que você também vai chegar um dia que passe esses conhecimentos adiante e assim vamos. Não é? Isso que é importante. Tá bom, meu amigo? Volte sempre ao PVU. Pois é, pessoal. Terminamos mais um PVU. Eu espero que você tenha gostado das coisas que nós conversamos aqui. Eu espero também que você tenha se inscrito aqui no nosso canal para termos um relacionamento mais rápido, né? Mais envolvente, fazer esse canal crescer, para que a gente sempre esteja em contato, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Beijão. Tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do